Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Louvado seja Deus por mais um dia, não é verdade? E neste dia, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas, que está no Evangelho de João, capítulo 20. A perícope vai do verso 1 ao verso 18, contudo, eu gostaria de ler apenas o verso 1 e 2, e à medida que eu for discorrendo, vou ler outros versículos, tá bom? Diz assim o texto sagrado: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Meus irmãos, essa palavra fala da ressurreição do nosso Senhor e dela emana uma grande verdade. A grande verdade é: Cristo vive. E através dessa grande verdade, eu gostaria de trazer 3 lições para a nossa vida. A primeira lição é: Cristo vive, mesmo quando a pessoa não crer na sua palavra. No domingo de manhã, Maria foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Quem diz isso é Marcos. Era uma prática da época. E chegando lá, não vendo o corpo de Jesus, veja qual foi a atitude dela. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Para Maria, aquele momento era um momento de angústia e desespero. Por quê? Porque a sua única esperança, para ela, havia morrido. Maria andou com Jesus, contudo, ela não creu nas palavras de Jesus, porque Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Maria era crente, mas não creu. É contraditório, não é verdade, irmão? Mas por vezes somos assim. Somos crentes, mas num momento de desespero, não acreditamos nas palavras do Senhor, porque não vemos. Mas mesmo diante de uma situação na qual não vemos, isso não significa dizer que as palavras do Senhor não se cumprirão. Certo teólogo disse certa vez: o Senhor Jesus não navega de acordo com as águas do nosso coração. O que ele queria dizer, irmãos, era o seguinte: que independentemente dos nossos sentimentos e dos nossos sentidos, Cristo vive, Ele é e Ele faz. Apesar da incredulidade de uma pessoa, isso não significa dizer que a palavra do Senhor não irá se cumprir. E nesta manhã eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Neste dia eu tenho uma boa notícia para você. Na verdade, não sou nem eu, mas é João, no verso 9, que ele diz: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Meus irmãos, Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e a sua palavra se cumprirá. Quer acreditem ou não, mas nós acreditamos no nosso Deus. Amém? A segunda aplicação que eu quero trazer para nossas vidas, irmãos, é que Cristo vive, mesmo a pessoa vendo e não acreditando. Para Maria, apareceu anjos, e mesmo assim ela não acreditou. Perceba que no verso 10 ao verso 14 diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro.
Chorando, enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Em um primeiro momento, Maria olhou e o túmulo estava vazio. Depois, ela olhou, e o texto é bem claro, ela viu 2 anjos. E mesmo vendo 2 anjos, ela ainda disse assim: levar o corpo do nosso Senhor. Ela viu, mas não creu. Meus irmãos, tem pessoas que podem até descer anjos do céu, mas elas não crerão no que diz a palavra do Senhor. O texto é claro, Maria viu anjos, contudo, ela não creu ainda. E sabe quando é que ela veio crer, irmãos? Quando Jesus falou com ela e chamou-a pelo seu nome. No verso 15 diz assim: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Maria não creu nas palavras de Jesus, porque duvidou que ele havia ressuscitado. Não creu quando viu os anjos. Ela só veio crer quando Jesus a chamou pelo seu nome. E a pergunta é, por que Jesus a chamou pelo seu nome, irmãos? Porque Jesus é um Deus pessoal. Ele nos chama pelo nome. Ele chama você, Vera, Lúcia, Damares, Gileno, Joás. Ele chama você pelo nome, porque Ele é um Deus pessoal. E quando nós ouvimos a voz de Deus, não temos mais medo da escuridão, das trevas. A pergunta é, temos sido sensíveis à voz de Deus? E aqui eu quero trazer uma ilustração, uma aplicação para nossas vidas. Certo menino tinha medo do escuro e o seu pai, sabendo disso, o levou a um quarto escuro. A mão do menino estava gelada, mas aos poucos foi voltando ao normal. E o pai disse: você ainda está com medo, meu filho? Ele disse: não, pai, não tenho mais medo. Aí o pai disse: eu vou largar sua mão, mas eu vou estar aqui. Levou o menino para o canto da sala, mesmo no escuro, largou a mão e voltou. O menino disse: papai, por favor, não faça isso. E ele fez. E o menino, angustiado na escuridão, disse: papai, o senhor está aí? E o pai dizia: estou aqui, meu filho. E ele continuava: papai, o senhor está aí? E o pai respondia: estou aqui, meu filho. E à medida que o pai respondia, ele se aproximava do pai. Chegou certo momento que ele percebeu que estava perto do seu pai e disse: papai, o senhor está aí? O pai: estou aqui, meu filho. E ele abraçou o pai e disse assim ao pai: papai, não tenho mais medo do escuro, porque no escuro a tua voz me guiou. No escuro da vida, a voz do nosso Senhor nos guia. Amém, irmãos? Ouça a voz de Deus, caminhe na direção dEle e dê um abraço nele, porque Ele lhe chama pelo seu nome. E por isso, não temos medo da escuridão e das trevas. Amém? Deus abençoe a todos.